todo esse sistema médico-farmacêutico é de propriedade dos Roth, eles que fizeram tudo, né? O que a gente teve mesmo é uma distorção de toda a medicina, de toda a ciência do mundo, por aquelas famílias ilumes que compraram os currículos das faculdades de medicina americano em 1920, né, foram todos corrompidos pelo relatório Flexner. Então a família Roth, eles contrataram esse relatório Flexner, que foi contratado por alguns supostos médicos, né, mercenários que pagaram, e eles foram lá dizendo que a medicina antiga não servia mais, que precisava ser medicamentos à base de petróleo. Só que o ser humano, o nosso organismo não reconhece medicamentos à base de petróleo, ele não identifica, então ele acha que isso é apenas uma coisa que enfim, que não se sabe do que é, né? O relatório Flexner deu a eles a possibilidade de vender com bastante tranquilidade os seus produtos químicos, subprodutos que vinham do petróleo, e retiraram tudo que já fazia sucesso nos hospitais, nos locais há muito tempo, e foram, né, ridicularizados. Esse é o primeiro processo deles. Primeiro eles ridicularizam, né, depois, se a pessoa não para, eles vão lá e tiram a pessoa aí, né, descartam a pessoa totalmente, queimam a sua casa, queimam sua família, queimam tudo. E esse é o modus operandi deles. Eles descartam as pessoas. Então muitas curas foram descobertas, né, curas incríveis aí, e todas elas foram suprimidas pela chamada Big Pharma, que é totalmente de propriedade dessa mesma família que eu já falei, né? Que são famílias que servem ao mais profundo da treva da terra, né? São servos de Baal. Então a gente vê que antigamente existiam descobertas incríveis. Eu até vou mostrar para vocês também um médico que descobriu a chamada bobina Kundalini. Foi um médico russo que mostrou, fez, eu até tenho aqui uma imagem que eu vou deixar para vocês, esse médico russo aqui que tem a bobina Kundalini, ou seja, a pessoa entrava dentro, sentada numa cadeira, recebia uma energia que passava pelo seu corpo de um lado para outro, né? E digamos, a estatística de cura que havia dessa bobina Kundalini, ou tem outros nomes também, chegava a 98%. Todo mundo que tinha, né, as doenças terminais passavam por esse processo, né, faziam algumas sessões durante 10 dias, se curavam totalmente e não tinha absolutamente nenhum efeito colateral. Tá? E muitas pessoas também utilizavam, no tempo passado, aqui a gente vê, né, que no século XIX as pessoas colocavam os alimentos dentro de uma pirâmide de cobre para manter o alimento saudável, sem que ele apodrecesse. A gente pode fazer ainda hoje essa experiência. Você pega uma pirâmide de cobre, coloca ali uma maçã, por exemplo, né, e bote uma outra maçã fora da pirâmide. E vamos ver o que acontece com as duas. Em questão de uma semana, a segunda maçã está totalmente podre, totalmente velha, tem que botar fora, né, com bichos. E a que estava dentro da pirâmide, ela se mantém por meses, talvez até mais tempo que isso. O tanto que a gente pode fazer essa experiência em casa mesmo, até mesmo com fio de cobre. Utiliza-se fio de cobre para melhorar também as plantas, as pessoas que trabalham com agricultura, colocar um fio de cobre junto da planta que você quiser, ela floresce, ela frutifica. E também nós, seres humanos, termos contatos com o cobre, que é um metal extremamente benéfico para o ser humano. Então é muito recomendável que a pessoa tenha alguma pulseira, alguma coisa em contato com o corpo de cobre. E nos hospitais, na época, uma vez era usado isso, depois foi tirado tudo. Nos hospitais, na época, tudo que fazia bem e que curava mesmo, eram ceifados pela essa mesma família, que era dona de todos os hospitais, era dona de todas as farmácias, eram donos do mundo, né? Eram donos do mundo. E nos hospitais, uma vez também se utilizavam os antigos solarium. Solarium era colocar doentes que estavam com pneumonia, com várias coisas, no sol, né? Numa cama, no último andar, no terraço do hospital. Eles ficavam lá pegando sol e se curavam das coisas somente com a terapia do sol. Então, e hoje em dia o que fez? Essas mesmas farmácias, elas demonizaram o sol. Elas acham que o sol é uma coisa que faz mal, que dá aquele negócio de pele, não sei o que mais, e etc e tal. Claro que as pessoas estão entupidas de óleo de soja e óleos de frituras, que esse óleo se deposita na pele quando, com o contato do sol, a queimadura vem. Então, se nós não tomássemos mais óleo de soja, esses óleos altamente
altamente nocivos que foram trazidos para a humanidade, nós não iríamos nos queimar, ou evidente, tomar com parcimônia, né, um pouquinho por dia, não vai tomar sol todo dia que você fica vermelho, evidente, mas todo dia. Então o sol foi demonizado e agora a gente está vendo que esse retorno às origens é aquilo que vai nos curar, vai nos melhorar, vai trazer muitos benefícios. Mas eu quero falar assim hoje esse vídeo sobre a distorção de tudo que foi feito pela família Roth, né, para que nós não tivéssemos saúde e a gente precisasse deixar uma boa parte do nosso salário nas suas farmácias. Então todas as farmácias, Big Pharma, todo esse sistema médico farmacêutico é de propriedade dos Roth, eles que fizeram tudo. E na verdade não são eles são laranjas dos trevosos, né, dos reptilianos, dos draco-reptilianos que comandam toda a Terra e que se alimentam da doença. Então quanto mais pessoas doentes, mais eles enriquecem, mais eles têm dinheiro, mais eles compram poder, mais eles compram as pessoas. Então infelizmente isso aconteceu até agora. E outras coisas mais que eu nem saberia dizer de cor, que eu estou fazendo assim um vídeo sempre sem roteiro, para ser uma coisa bem intuitiva mesmo. Então quando eu falo, às vezes é até a própria intuição que me ajuda a trazer coisas, mas eu esqueço muitos detalhes. Então você pode pesquisar várias coisas de frequência, essa bobina que eu falei aí, bobina que o Kundalini, que era muito importante, fazia curas. Hoje nós temos aí até o meu amigo, o Márcio, que fabrica aquele aparelho de frequência que é muito bom, eu recomendo. Você segura 2 bastões e ele emite uma frequência de cada órgão tem uma frequência. Então os próprios mensagens que estão sendo passadas agora estão vendo que tudo isso vai ser a nova medicina do futuro, onde nós teremos também a ajuda da frequência, dos sons e das coisas que virão, que foram suprimidas pelos Rothschild e que agora estão trazidos porque eles já foram em cana, já vestiram a gravata e o seu tempo de domínio da Terra acabou. Essa trilogia ficou muito importante. Peço que vocês assistam a primeira parte e eu vou colocar agora a segunda parte, que também é muito importante, e a segunda parte ela vai trazer também esclarecimentos adicionais para vocês, essa terceira parte. Então a trilogia de 3 vídeos que você precisa saber para saber tudo que vai fazer. E na próxima a gente vai falar agora como será a medicina a partir de agora, a medicina frequencial e as coisas que estão vindo e como de fato todo esse sistema da família Rothschild já praticamente está decaindo, declinando, eles estão sendo retirados, substituídos, ficando obsoletos e cada vez mais a gente está tendo aí coisas muito importantes para a nossa saúde, para a nossa vida, tá? Então, eu peço que você deixe um comentário, deixe um like aí e a gente se fala daqui a pouquinho, tá? No próximo vídeo, não perca, tá aí no card, eu vou deixar, tá? Um abraço, a luz venceu, compartilhe.